Chegou o momento da gente falar de uma das provas mais desafiadoras do mundo inteiro, o Ironman 70.3. Vamos falar sobre o ciclo de treinamento e sobre as características desse desafio, mas só depois da vinheta. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Davi e tenho mais de 18 anos de experiência no mundo do triatlo, seja como atleta e como treinador. O intuito desse canal não é só ficar na parte técnica, mas é passar um pouco da minha experiência nessa jornada no triatlo. Então por isso gostaria de pedir para você já se inscrever no canal, badalar o sininho de notificação e também deixar aquela curtida. Sem mais delongas, bora falar sobre o Ironman 70.3. Características do 70.3, vamos começar pelo básico. Serão 1.900 metros de natação, 90 km de pedal e para fechar uma meia maratona, 21 km. Quando a gente olha essas distâncias no papel, é mais fácil do que quando a gente vivencia essas distâncias. Por isso que eu falo, o 70.3 é o tipo de prova que você não tem a possibilidade de enfrentar esse desafio sozinho. Você vai precisar de apoio, seja família, tá? Seja namorado, namorada, essas pessoas mais próximas, elas têm que estar na mesma sintonia que você para você fazer essa prova, senão vai ser muito mais difícil do que se deveria. Então, para a gente falar da característica da prova, a gente tem que falar também o que a gente precisa. Primeira coisa, o seu objetivo de fazer essa prova, ele tem que ser compartilhado com as pessoas que estão próximas a você, para de fato você conseguir se dedicar aos treinamentos. Pense que não serão esses 1.900 metros nadando, esses 90 pedalando, esses 21, serão muito mais kms isso no seu treino. Você vai ter que dispor de dedicação mental e dedicação de seu tempo para a gente conseguir fazer essa prova. Então a primeira característica que eu coloco nessa prova, que é uma prova que você não consegue fazer sozinho. Já falando isso também, você vai precisar de um bom técnico. Um técnico que te dê um feedback rápido, um técnico que esteja próximo de você. Não precisa ser pessoalmente, mas tem uma dúvida ali e ele consiga te responder o mais rápido possível. Quanto mais você tiver um time para realizar essa prova, melhor será o seu desempenho. Quando eu falo desempenho, não quero dizer em relação aos outros. Estou falando desempenho próprio, seu desempenho para essa prova. Então a primeira característica dessa prova, que são as distâncias, mostra pra gente que é uma prova que a gente não consegue fazer sem apoio. A gente precisa de apoio. E esse é o primeiro ponto que você precisa ouvir. Galera, atualmente na época que eu estou gravando esse vídeo, existe 5 70.3 aqui no Brasil. Cada um em cidades diferentes. A gente pega Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo e Floripa, tá? Cada uma dessas cidades tem um desafio diferente. A gente pega Floripa. Não sei se você já pedalou em uma ilha, mas o vento é descomunal. As pessoas falavam para mim, eu assistia vídeo, o vento de Floripa é bem pesado, não sei o quê. Mas assim, só quando você vivencia para saber que realmente é um vento que te derruba, que te suga as energias no momento da bicicleta. Então, cada cidade do 70.3 tem uma característica diferente. Pega Maceió, que é um calor diferente, que o pessoal do Sudeste não está acostumado. A gente pega Fortaleza, que tem problema com o vento, a natação um pouco difícil. Rio de Janeiro, a natação um pouco mais conturbada, os mares mais mexidos. Então é legal para a gente falar das características, você estudar a geografia da prova que você vai fazer, galera. Você pega São Paulo também, que eu esqueci de falar. São muitas retomadas, muitas subidas de viaduto. Nadar na raia da USP é bem diferente. Então a gente tem que fazer primeiro um estudo da cidade que você vai fazer 70.3 e se preparar para essas diferenças que a gente vai encontrar. Como que a gente se prepara para o vento de Floripa? Não treinando em pelotão, tá? Muitos triatletas gostam de treinar em pelotão no ciclismo, tudo. É treinando com o vento no rosto, vai amenizar o seu sofrimento lá, tá? Retomada em São Paulo, treinar circuitos com mais retomada, tá bom? Então assim, presta atenção na característica da prova de 70.3 que você vai fazer e coloque isso no seu treino. Isso é mega importante para você não ser surpreendido no momento da prova. Outra diferença que cada prova do 70.3 tem no Brasil é que em algumas cidades você vai conseguir utilizar a roupa de borracha e outras não. Então presta muito atenção nisso, dá uma olhada nas outras versões dessa prova, se houve ou não a utilização de roupa de borracha e se prepare mentalmente
para fazer a prova com a roupa e mentalmente para fazer sem a roupa de borracha. Estude geograficamente a sua prova para você se preparar para qualquer coisa que aconteça. Quando a gente fala de 70.3 no Brasil, uma coisa é certa, são provas bem organizadas e bem estruturadas. Com isso, você recebe um guia do atleta alguns dias antes da sua largada. Dá uma boa estudada nesse guia, lá vai falar em relação à roupa de borracha, em relação às penalizações, como eu disse, é muito bem organizado. Então vale a pena você prestar atenção para não errar em nenhum detalhe, para não ser penalizado no final dessa prova, tá? Então estude geograficamente, estude as regras para você fazer essa prova. Galera, falando sobre as características da prova, uma coisa que vale a pena você fazer é ser sincero com você mesmo em relação ao seu desempenho nessa prova, o que você espera nessa prova, tá? Ser sincero mesmo. Tem muita gente, principalmente atleta mais novo, que quer chegar lá já e se classificar para o Mundial, né? E assim, não é assim que acontece, é uma prova difícil, é um desafio difícil. E você vai precisar de experiência para você se performar nessa prova. Então, faça uma análise profunda do seu objetivo e seja sincero com você mesmo. Se você não tem experiência, se você está começando, tente fazer o seu melhor possível e terminar esse 70.3, tá? Então, esse ponto de você ser sincero, trazer um objetivo palpável para a sua prova vai ajudar você na preparação e também mentalmente no dia que você for realizar esse desafio. Então vale a pena fazer essa análise para não errar a dúvida, mas seja minucioso com você, tá? Você tem condição de se classificar para o Mundial? Você prova isso nos seus treinos? Não? Então faça para terminar, faça para conhecer essa prova, tá? Muitos triatletas que fazem 70.3, que fazem Ironman, dizem que eles só começam a entender a distância depois de 5, 6, 7 participações na prova. Então, se é a sua primeira, você tem muito chão pela frente, vá com calma, desafie você primeiro, para depois querer outros resultados. O triatlon é um esporte de paciência, pode não parecer, ele é dinâmico, mas ele é um esporte de paciência, ele é um esporte de autoconhecimento. Se conheça primeiro, tenha objetivo claro e tenha paciência, galera. Ciclo de treinamento do 70.3. Eu que sou técnico, é um desafio tremendo fazer um treinamento para essa prova, tá? Tem um dos princípios do treinamento esportivo que é bastante difundido na literatura, que é a interdependência do volume e da intensidade, tá? Ou seja, temos que trabalhar com nossos atletas alternados o volume e a intensidade baixa ou ao contrário. O Ironman é tão complicado que nessa prova esse conceito não existe. Porque se a gente parar para pensar, o próprio volume dessa prova já é uma intensidade alta. E faltou a intensidade que você vai aplicar nesse volume. Ou seja, é algo surreal mesmo fazer um treinamento para 70.3. E a gente precisa estar bem embasado, conhecer bastante o atleta para a gente conseguir entregar a melhor performance para ele sem se lesionar, que é o grande desafio. Entregar a performance que qualquer técnico consegue. Ele passa para você 50 tiros de 100 de corrida e o problema é seu, mas não é isso. A gente tem que contabilizar essas cargas de maneira que seja eficiente e segura para o atleta. E o Ironman, seja no 70.3 ou no full, é o maior desafio que um técnico pode ter. Se já é desafio para o técnico, imagine para você que vai fazer essa prova. Mas por que o Ironman não segue esse conceito da interdependência de volume e intensidade, falando com mais detalhes agora? Porque imagina o seguinte, imagina que você quer fazer a sua prova, andar os 1.900, pedalar os 90 e correr os 21 km com a maior intensidade possível. Chega um momento do seu treino, tá? Que eu tenho que subir esse volume e também subir a intensidade. Então, o volume e a intensidade vão se encontrar em um certo período de tempo para te entregar o quê? Para te entregar essa distância da prova que você vai ter que fazer e também a melhor velocidade que você consegue aplicar sem se machucar. É extremamente desafiador para você e para o seu técnico fazer um ciclo de treinamento para 70.3. Eu gosto muito de seguir a linha de treinamento de um russo chamado Bompa. É um cara espetacular que escreveu vários livros e muita gente segue os princípios de treinamento com esse cara. E esse cara, em um dos livros deles, fala o seguinte, que para você ter um bom rendimento de uma prova, você precisa de 300 horas de trabalho, de treinamento, de qualidade.
Ou seja, um atleta que vai estar treinando para 70.3, ele vai precisar fazer essas 300 no mínimo para ter uma boa performance. Então por isso que eu disse no começo, você vai ter uma carga substancial dos seus treinos, mas não é nada impossível, você vai conseguir fazer, ainda mais tendo um técnico ali com feedback junto, você vai conseguir ajustar bem na sua rotina, tá? Essas 300 horas, para a gente fazer uma boa prova de Ironman com qualidade, né? Lembra que tem que ser qualidade. Como que é dividido isso? É 100 de natação, 100 de corrida e 100 de ciclismo? Não, a maior parte do seu treino vai ser de ciclismo. Existem estudos falando que uma das modalidades decisivas na distância 70.3 é o ciclismo. Então, se o seu técnico sabe disso, se você agora está sabendo disso, saiba que a maior parte do seu ciclo de 70.3 você vai passar em cima do selinho. E depois vai ser corrida e por último a natação, que vai ser a que menos você vai utilizar nesse ciclo. Claro que depende muito do perfil, da história do atleta, se ele já era nadador, se ele já era corredor, se ele já era ciclista. Dependendo da história, da vivência do atleta, o técnico ele pode quantificar isso. Ó, você precisa mais de natação, você precisa mais de ciclismo, você precisa mais de corrida, tá? Se for uma pessoa mais equilibrada, tudo mais assim, segue essa linha. Essas 300 horas que eu falei é o mínimo, tá? Então é o mínimo. Tem gente que pode resolver fazer ali 300 horas ali, cada modalidade de repente, né? Chegar a uns 150 horas por modalidade por ciclo de treinamento, por ano, né? Vamos colocar 12 meses você fazer essas 300 horas. Galera, eu falei das 300 horas anuais, da intensidade alta, volume alto, ou seja, super pesado, um ciclo de 70.3. O que você vai precisar? Fortalecimento para diminuir o risco de lesão no seu ciclo. O que é esse fortalecimento? São exercícios que de fato vão te ajudar no movimento de pedalar, no movimento de nadar, no movimento de correr. E supino reto, lá na academia, ajuda você alguma dessas coisas? Não. Leg press, ajuda você? Não. Vou ser polêmico agora. Por que não ajuda? Galera, você tem que ser de fato, trazer a sua modalidade de fortalecimento. Não a sua modalidade B, que é o fortalecimento, levar para o triatlo. Isso é impossível. Por isso que eu falo, modalidades que são moldáveis, funcional, até mesmo pilates, são melhores do que essas que já são modalidades que não conseguem ser dinâmica. Qual que é o problema da musculação? A musculação isola muito o músculo. No começo do seu ciclo, seu treinador pediu para você fazer uma força máxima, daí sim você usa a musculação, mas ao decorrer do seu ciclo, a musculação não é interessante se você não tiver um personal do seu lado lá, que conhece o triatlo, que te passa elementos do treinamento funcional para você fazer na academia. Se você não tem isso, a musculação não é a melhor opção para você fortalecer. Treinamento funcional ou exercícios que não isolem um determinado músculo vão ser melhor para você se fortalecer para o triatlo. Ah, mas que você está falando besteira. Claro que a musculação ajuda. Tem vários exercícios que pegam vários músculos, o agachamento. Beleza, dá uma pesquisada nos atletas lá da Europa, como eles treinam. Não aqui no Brasil, na Europa. Dá uma analisada nos atletas e olha se eles fazem um treinamento funcional, se eles fazem um pilates ou se eles ficam fazendo a cadeira extensora. Só dá uma pesquisada, tem um monte de treino aí de atletas fazendo e dá uma olhada se tem algum atleta na cadeira extensora, se tem algum atleta fazendo supino. Não, eles podem até ter elementos da musculação, mas o treino deles é normalmente moldado para o triatlo, não ao contrário. Não é o triatlo que tem que correr atrás supino reto. Agora, se o seu objetivo for outra coisa, for ganhar massa muscular e tudo mais, então beleza. Então, esquece 70.3 e vai lá fazer a sua musculação. Beleza? Uma coisa importante no ciclo de 70.3, nutrição. Tá? Eu não sou nutricionista, não dá para passar dica aqui para você, mas uma coisa eu posso te garantir. Tem que ser testado, tá? O nutricionista falou, você vai tomar suco de não sei o que. Leva no pedal, experimenta, tá? Tem muito nutricionista que não sabe a realidade do que é um pedal, do que é você ficar lá 5 horas embaixo do sol e depois você vai tomar o suco, tá? Então teste tudo, dê o feedback para o profissional para ele poder ir ajustando a sua rotina. Você vai ter um ciclo grande de treinamento, então teste tudo que for possível. Teste bananinha, paçoquinha, o que você sentir melhor, avise o seu profissional nutricionista para ele sim ver se dá para encaixar legal a ciência com a prática. Isso é uma dica importante que pouca gente fala, mas salva muitos treinos e salva principalmente a sua performance no dia da prova. Galera, se vocês me perguntassem, tem um tipo de treino que é o mais importante para 70.3?
responderia que todos os treinos são importantes, mas existe um tipo de treino que realmente é o treino chave para você fazer uma boa prova, que é o longão de bike junto com o longão de corrida. Esse é o tipo de treino que você vai ter que repetir inúmeras vezes para, primeiro, preparar o seu corpo e sua mente. Como eu sempre falo, triatlon é um esporte que se corre cansado. Então essa junção de um longão de bike com uma boa performance e depois correr com uma boa performance realmente é um teste desafiador, tanto para a mente e para o corpo. Então por isso você deve fazer esse tipo de treino inúmeras vezes na sua periodização. O seu técnico vai contabilizar essas distâncias para você não ter o risco de se machucar e ter uma boa adaptação física e mental para esse tipo de prova. Outra coisa que você deve ter na sua cabeça no ciclo de 70.3, no momento do seu treinamento, você treinar o seu ritmo, tá? Treina a potência no ciclismo, se você não tem potência, treina a velocidade média, frequência cardíaca, o que você tiver. Teste os tipos de ritmo que você consegue implementar nos 90 km. E o mais importante, no dia da prova, faça o que você treinou. Não caia na síndrome do Superman, porque tem algumas pessoas que chegam na prova, coloca lá uma velocidade que nunca fizeram na bike, que ele acha que ele está no dia da prova e ganhou superpoderes. No 70.3 isso não existe. Faça o que você treinou, faça a sua estratégia, não saia dela por nada. No final da prova, faltando alguns km na corrida, se sentir que ainda tem energia, você mete bronca, tá bom? Ainda mais na sua primeira prova, seja frio, siga a sua estratégia, não saia por nada. Uma coisa que eu sempre falo, até tem um vídeo aqui no canal sobre isso, é se preparar mentalmente para a sua prova de triatlo. O que é se preparar mentalmente? Ter noção exata por que e por quem você está fazendo esse tipo de prova. Tenha bem enraizado os seus objetivos dessa prova, para chegar no dia, seja o que acontecer. Tiver que terminar rastejando até o pórtico, você vai conseguir. Então, treine a mente e o físico também, que é bem complexo, mas vale muito a pena. Posso te garantir que vale muito a pena ser chamado de Ironman no pórtico de chegada. Galera, gostaria de pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no Triathlon Channel, badalar o sininho de notificação, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos. Vai lá, dá essa moral, compartilhe esse vídeo com alguém que tem vontade de fazer o 70.3 ou com alguém que gosta do triatlon, porque é difícil encontrar conteúdo de qualidade no mundo do triatlon. A galera só quer saber de passar lista de material. Aqui eu não passo lista de material, eu trato de pessoa, eu trato de ciência, eu trato de treinamento. Então vale a pena compartilhar. Também gostaria de pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, que é @triathlon_channel. Vale a pena dar uma conferida lá, galera. Até mais, até o próximo vídeo.